Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que sim. Feliz porque você está aqui, né? Aqui na nossa sala de aula virtual, porque aqui, com certeza, você aprende muito mais. E hoje você vai ter várias dicas, uma dica super legal de um aplicativo que você vai gostar muito, que eu vou mostrar. E nós vamos também fazer a leitura, né, do livro Meu Avô Italiano, que a gente está fazendo a leitura, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Na próxima aula, vou mostrar, na próxima aula, na sexta-feira, vou mostrar onde é que eu estou. Hoje vocês não estão vendo aqui, mas na próxima aula vocês vão descobrir, ok? Bom, então vamos lá, que a gente está fazendo a leitura, né, do livro Meu Avô Italiano. Vou mostrar para vocês novamente a capa do livro, né? Quem escreveu esse livro foi o Tiago Iacoca, né? Da coleção Imigrante do Brasil, que a gente já leu, Meu Avô Português, Meu Avô Espanhol, e estamos lendo Meu Avô Italiano, né? As ilustrações são de Rogério Soldi, e esse livro é da Panda Books, ok? Então, a gente já viu aqui, ó, vou mostrar aqui no sumário, nós já vimos, né, ele falando do fim das aulas, ele passando na casa, um tempo das férias dele, na casa dos Noni. Noni, vocês já sabem o que é, né, os avós. E hoje a gente vai saber um pouquinho da vida dele, das férias dele, né, na praia, ok? Bom, então vamos ver aqui, que eu vou fazer a leitura desse trecho para vocês, tá bom? Na praia, meus pais chegaram para nos buscar no domingo de manhã. A nona ficou muito triste, porque fomos embora. Isso acontece, né? Quando a gente vai embora da casa dos avós, os avós ficam tristes, né? Minha mãe sempre diz que os italianos são muito sentimentais, o que foi fácil de perceber quando vi minha avó chorando, só porque eu e o Fábio estávamos partindo. A viagem de carro foi um pouco cansativa. Fiquei ansioso. Então, meu pai contou histórias de sua infância na Itália. Eram coisas incríveis, completamente diferentes da minha infância. Colher colher aspargos selvagens, caçar rãs, passar frio na mesma época em que é verão no Brasil. Ainda bem que eu presto atenção nas aulas. Assim pude entender bem rápido essa diferença entre o clima dos países, né? Então, enquanto aqui no verão está calor, né? Lá na Europa está frio. Colher aspargos, né? Isso aí, a colheita era muito, né? Muito comum na época que o pai dele viveu lá. Outra coisa, caçar rãs, né? A gente nem está acostumado com isso, mas fazia parte da tradição da vida do pai do menino, né? Meu pai também disse que a Itália estava 4 horas na frente do Brasil, por causa do fuso horário. Mas isso não foi muito fácil de entender. Meu pai explicou como o horário era diferente por lá. Então eu entendi porque os jogos do Campeonato Italiano de Futebol começavam de manhã aqui no Brasil. Quando chegamos, eu queria correr para o mar. De mãos dadas com meu pai e minha mãe, corremos pela areia e mergulhamos juntos com meu irmão. Eu aproveitei para colocar em prática o que aprendi nas aulas de natação. Eu já tinha ido à praia outras vezes, mas é muito legal perceber como aquela lembrança que eu tinha era diferente do que eu encontrei. Quando fui para a areia, perguntei para minha mãe: Mãe, você acha que amanhã vai chover? Não sei, Tito, nunca dá para ter certeza dessas coisas. Nunca. A vida é feita de surpresas, não adianta esperar que tudo aconteça. É preciso aproveitar os momentos e sempre lembrar das coisas boas e ruins. Percebi que aquilo era algo importante, ainda mais que na volta para casa tive uma verdadeira surpresa. Meu pai havia levado mais fotos da nossa família. Uma sequência minha no estádio com meu irmão na primeira vez em que fomos ver um jogo de futebol. Em outra, eu estava no pódio recebendo a medalha de campeão de natação. As fotos seguintes mostravam eu e minha mãe visitando o Museu da Imigração, no bairro do Brás,
que no século passado recebia os estrangeiros que chegavam a São Paulo. Havia fotos do Natal, quando eu tinha apenas 3 anos e estava sentado no colo do meu tio, fantasiado de Papai Noel. A festa de Natal é a mais importante para uma família italiana. Claro que ela é uma festa religiosa, mas, além disso, é a chance de reunir todos os parentes e trocar muitos presentes. De repente, achei um álbum com meu nome escrito na capa e outro com o nome do meu irmão. Foi uma grande surpresa. Cada álbum era dividido por ano e trazia fotos nossas, em todas as idades. Pude ver o meu crescimento nos meus 10 anos de vida. Foi muito legal ver como a tradição italiana sempre estava ali, presente em cada momento. Sempre que meu pai tirava as fotos, em meus aniversários, colocava uma bandeira da Itália no fundo. Ele me explicou que era para mandar uma cópia para os parentes do outro lado do Oceano Atlântico, para mostrar que estávamos conectados. Nesse dia, fui para a cama pensando nisso, mas foi difícil dormir, já que minha pele estava queimada, ardida e toda vermelha por causa do sol. Um dia estávamos jogando bola na praia e aconteceu algo inesquecível. O Fábio, que estava defendendo no gol, caiu de mau jeito e quebrou o braço. Meu pai correu, carregou ele para o carro e foi para o hospital, enquanto ele chorava muito. Fiquei em casa preocupado, querendo que ele voltasse logo. Quando ele chegou, estava rindo, com o braço engessado. Então fiquei aliviado e dei um abraço nele. Eu até quis um gesso também, para ficar igual a ele e brincar de luta. Como ele não poderia entrar mais no mar, nem jogar futebol, ficamos jogando baralho, imitando o jeito do nono e de seus amigos, mas sabíamos que a diversão estava para terminar. Os dias na praia se acabaram e era hora de voltar a São Paulo, para passar a última semana das férias e depois voltar à escola. Mas antes tinha o aniversário do meu irmão engessado. A minha lista das 4 coisas mais legais na praia é a seguinte, ó: nadar no mar, as fotos de todas as minhas idades, o gesso do Fábio e as surpresas da vida. Então, né, você pode aí, através das fotos que a sua família tem, conhecer um monte de coisas sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre a sua história. Então, mais uma vez, a gente fala sobre isso, né? A importância que tem as fotos, né? As fotos da nossa família, as fotos que a gente tem em casa, para a gente saber um pouquinho mais a respeito da nossa história, que são documentos históricos. A foto é um documento histórico, né? Que precisa ser preservado para depois a gente rever a nossa história e a história da nossa família, certo? Bom, maravilha. Então, agora eu vou compartilhar com vocês as atividades que nós vamos fazer hoje, ok? Hoje é dia 19 de maio de 2021. Então, vocês vão anotar o nome de vocês aqui e eu vou fazer a leitura. Hoje eu vou quebrar o galho, tá? Vou fazer a leitura da poesia para vocês. A leitura dessa poesia é desse livro aqui, Novos Brasileirinhos, de Lalau e Laura Beatriz. Vou fazer a leitura dessa poesia para vocês vão ouvir, tá? E vão acompanhando aí com o dedinho de vocês, aonde eu estou lendo, isso é muito importante. Peixe-serra e tubarão-martelo. Vamos construir um castelo? Perguntou o tubarão-martelo. Só se for o mais lindo da terra, respondeu o peixe-serra. Eu martelo, você serra. Eu serro, você martela. Eu martelo, você serra. Eu serro, você martela. E assim ficou pronto, um castelo muito legal, enfeitado com algas e pintado de coral. Legal, né? Adoro essas poesias assim de animais, de bichos, né? E aqui, olha só, aqui a gente tem uma poesia, né? Então, na poesia, né, gente? A gente já falou isso, uma poesia vale tudo. Vale você inventar, vale você
imaginar coisas impossíveis, tudo que está na nossa cabeça, né, na nossa imaginação, pode entrar numa poesia, né? Primeiro, que os peixes, né, não falam. Na poesia estava falando. Por quê? Porque tudo pode na poesia, né? Então, assim, eles, né, resolveram construir um castelo, né? O tubarão-martelo teve essa ideia, e o peixe-serra só se for o mais lindo da terra, né? Então, eu martelo, você serra, eu serro, você martelo, até que fica pronto o castelo enfeitado com algas e pintado de coral. Ah, professora, mas isso aí é falso, né? Na poesia, gente, tudo pode, tá? Na poesia, tudo pode. Bom, e aí aqui eu vou mostrar para vocês um texto que já é diferente. Ele é um texto informativo, né? O texto informativo, gente, ele não pode ter coisas da imaginação. Ele precisa ser fiel à realidade, né? Esse é um texto informativo que fala sobre esses animais. E aí eu vou ler para vocês, tá? Ó. O peixe-serra aparece em toda a costa brasileira. Possui um bico bem comprido, que mede até 1/4 do tamanho do seu corpo e chega a ter 48 a 64 dentes. Com esse bicão, ele arranca mariscos e caça pequenos peixes no fundo do mar. Então, viram? Aí o peixe-serra, né? Olha o peixe-serra aqui. Então, a gente já sabe que ele aparece em toda a costa brasileira, ele tem um bicão bem comprido, esse bico dele é 1/4 do tamanho do seu, né? Se a gente dividir o corpo dele em 4, uma parte uma parte vai ser só o tamanho do bico dele. Então, ele chega a ter até 64 dentes, né? E com isso aí, com esse bico grande, ele arranca aí a caça, né, esses pequenos peixes lá do fundo do mar para ele se alimentar. O tubarão-martelo vive em mares tropicais e temperados. O formato de sua cabeça é bem diferente, parece mesmo um martelo. Aqui, ó. Alimenta-se de crustáceos, peixes, lulas e até de tubarões menores que ele. Então, se vocês me perguntarem, professor, isso é verdade? É, porque no texto informativo, né, vai aparecer um monte de informações sobre o assunto que a gente está estudando, e são informações reais, não é informação inventada, não, tá? Então, um texto informativo, então a gente já viu aqui, que na poesia pode-se criar coisas, né, da imaginação. No texto informativo, não. O que é o texto informativo? É um texto que traz informações sobre, né, algum assunto. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ilustrar o texto informativo, tá? Eu estou quebrando um galho aqui, né, para já li para vocês. Bom, número 2. Observe o quadro abaixo e pinte de amarelo a palavra que indica o substantivo próprio, e verde as palavras que indicam substantivo. E aqui ficou errado, hein, minha gente? Ó, então, aqui nós vamos ter que trocar, tá? Então, é bom que vocês prestem atenção aí, ó. Tá vendo? Eu reviso, e no final sempre parece uma coisinha. Então, aqui, ó. Observe o quadro abaixo e pinte de amarelo a palavra que indica o substantivo comum. Tá vendo como é que é importante assistir a aula? A aula do vídeo, né? Por isso que é importante. Então, vocês vão pintar de amarelo o substantivo comum e de verde as palavras que indicam o substantivo próprio. Vamos relembrar o que é substantivo, né? Porque algumas crianças estão com essa dificuldade. Então, o que é o substantivo? Substantivo são as palavras que dão nomes às coisas. Mesa, cadeira, sapato, casa, carro. Isso dá o nome daquela coisa, né? Daquele objeto.
Só que esse objeto, às vezes, essa pessoa, esse objeto, ele tem nome comum e nome próprio, que é o substantivo, né? Então, por exemplo, índio é o substantivo comum. Itajibá é o substantivo próprio, né? Então, aqui, boneca, substantivo comum. Todas as espécies, né, de brinquedos parecidos com esse aqui tem o nome de boneca. Agora, o nome dessa especificamente é Barbie. Então, boneca é usado para qualquer boneca, mas Barbie é o nome próprio dela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nome comum disso aqui. Como é que todo mundo chama isso aqui? De cachorro. Mas qual é o nome próprio dele? Todo cachorro tem um nome próprio. Rex, né? Como você chama o seu cachorro? Você não chama ele de cachorro. Vem cá, cachorro. Não, a gente chama pelo nome próprio, né? Menina, ó. Menino e menina são substantivos comuns. Agora, o nome dela, Rafaela, é um substantivo próprio. Aqui, ó, cidade, um substantivo comum, certo? Petrópolis é o nome da cidade, então, substantivo próprio, ok? Planeta, substantivo comum. Terra é o nome desse planeta, então, substantivo próprio. Ok, gente? Então, aqui a gente vê outros exemplos, né? Ó, o Sol é uma estrela, né? Então, estrela é um substantivo comum. E Sol, substantivo próprio, ok? Bom, então, já revisamos isso aí. Vamos voltar lá, então, né? No nosso aquário. Então, isso aqui é um aquário, nós vamos... tem uma palavra aqui, uma palavra que é substantivo comum. Só tem uma, que vocês vão pintar de amarelo, tá? E o restante verde, o nome dos peixes. Tá? O nome dos peixes vão ser pintados de verde. Então, tem um nome aí no aquário que é comum a todos. A todas essas espécies. Mas o nome das espécies são nomes próprios, precisam ser pintados de verde, ok? Eu não vou ler, vocês vão ler dessa vez, ok? Já que eu já li o texto aqui em cima, já quebrei esse galho, vocês vão ler os nomes que estão aqui dentro do aquário, tá bom? Bom, aqui é o treino da letra manuscrita, letra P, né? Minúscula e maiúscula. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos trocar aqui, ó, que a gente viu a letra O. Então, letra P, né? Vou fazer aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui. Bom, a letra P, minúscula, a gente vai usar somente essa partezinha de baixo. Então, olha só, a gente sobe, desce, vai lá embaixo, tá? Volta pelo mesmo caminho, faz uma mochilinha aqui, ó. Uma mochilinha aqui, tá? Uma mochilinha aqui. De novo. Subo, encosto aqui. Desço reto, volto e faço uma mochilinha da letra P. Tá vendo? Agora eu vou fazer o maiúsculo. O minúsculo eu começo de baixo, ó. Tá vendo? Sempre de baixo, a maioria delas. E a mochilinha. A maiúscula, não. A maiúscula eu começo de cima, ó. Eu desço, eu volto pelo mesmo caminho e faço aqui, ó. Olha a diferença, olha as linhas, né? Vou fazer aqui de novo, aqui embaixo, ó. Eu desço reto, volto pelo mesmo caminho e faço aqui a cabeça dele, tá?
Então, tá aí a letra P para vocês aprenderem, né? E exercitarem aqui, tá joia? Bom, aqui a gente já tem alguns peixes que são de água doce e outros de água salgada, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão fazer no caderno uma lista, tá? Então, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês aqui o caderno. Aqui. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão na última folha, né? Que vocês utilizaram lá, nós vamos colocar, tá? A data de hoje. Hoje é que dia, hein? 19, né? Então, vamos botar aí, data 19 de maio. Um ano, meu Deus, o ano tá voando. 19 de maio de 2021, ok? E aí, vocês vão colocar lá, bonitinho, o peixe de água doce, ok? E no outro, do lado, vai ser o peixe de água salgada, tá? Então, beleza. Então, vai ter aqui duas listas, né? E aí, aqui embaixo, ó, vocês vão anotar quais são os peixes de água doce, quais são os peixes de água salgada. Professora, mas como é que eu vou saber? Eu vou falar, né, para vocês, e vocês vão anotar aqui, certo? Então, aqui, ó, nós vamos anotar os peixes, ok? De água doce, certo? Só que você vai anotar um embaixo do outro aqui, depois você vai anotar os de água salgada no caderno, igualzinho tá aqui, tá? Mas como que eu vou saber? Você vai ter que escrever com letra de mão. E lembrando que esses peixes, olha o spoiler, gente, os peixes, aqui o nome deles são substantivos próprios, né? São substantivos próprios. Então, começam com letra maiúscula. Tudo que é substantivo próprio começa com letra maiúscula. Então, aqui no caso, eu vou falar para vocês, né? Ó, cascudo. Cascudo é peixe de água doce. Então, lá na lista de vocês, lá no quadro aqui, ó, vocês vão escrever cascudo, mas vocês vão escrever com letra de mão. Ah, achou que não ia ter desafio? Tem desafio. Desafio é escrever com letra de mão, ok? Bom, atum, né? Atum, aqui é o cascudo, aqui é o atum. Para vocês verem que cada peixe é diferente, né, gente? Os peixes não são iguais. Isso tudo aqui é o quê? Isso tudo aqui é peixe, nome comum. Mas cada um tem seu nome próprio, né? Então, qual é o nome comum aqui? Peixe. Qual é o nome próprio? Cada um tem o seu. Então, esse é o cascudo. Atum, vamos saber. O atum é peixe de água salgada. Então, no seu caderno, você vai escrever aqui, né? Na outra listagem aqui, atum, né? Então, a lista vai ficar uma lista de peixes de água doce, uma lista de peixes de água salgada. Já tem o cascudo aqui e o salgado e o atum ali, certo? Então, vamos lá. Lambari. Lambari. Lambari é peixe de água doce. Então, você vai escrever com letra de mão. E aqui, o que está escrito, hein, gente? Vocês sabem me dizer? Quem é que consegue ler isso aí? Acertou quem leu agulha, peixe agulha, né? E o peixe agulha é um peixe de água salgada. Pacu, gente. Pacu é um peixe de água doce. Tá? E esse peixe aqui, você sabe ler? Então, acertou quem falou? Isso aí, espada.
peixe-espada é um peixe de água salgada, tá? E aí, o que você acha esse aqui, hein? Robalo. O robalo é um peixe de água salgada. Achou que ia ser doce, né? Enganei vocês, ó. Esse robalo é de água salgada. E esse aqui, olha, cheio de pintinha, ó, esse peixe. Então, qual é o nome dele? Isso, peixe pintado. Peixe pintado é um peixe de água doce. Então, aí vocês vão escrever essa listinha no caderno de vocês, dos doces e dos salgados. Agora, eu quero essa lista escrita com letra de mão. Então temos um novo desafio aí, né? Que é a escrita de uma lista no caderno com letras de mão, ok? Quero ver quem vai conseguir, né? Agora eu tenho duas questões para pensar. A primeira é a seguinte, gente. O peixe é um animal, né? Peixe é um animal, peixe é um ser vivo, faz parte da teia da vida na classificação de quê? De animais, né? Então, o peixe é um animal que tem vida, né? Que é um ser vivo, e se é um ser vivo, né? Precisa respirar. Então, gente, se o peixe vive na água, como é que ele faz para respirar, né? E o peixe respira o quê, gente? O que a gente respira, né? Então, isso aí vocês vão pensando. Como é que o peixe respira dentro da água, né? Vocês vão pensando que eu vou falar na próxima aula essa resposta, tá? E, por último, eu quero compartilhar com vocês tá aqui, ó, tá aqui embaixo, tá? Quero compartilhar com vocês um aplicativo super legal, tá? Ele foi desenhado aí pela Mariana Massarani, né, que é uma ilustradora muito famosa e que já esteve lá na escola, inclusive, porque nós somos pessoas muito chiques, né? Ele foi organizado pela Bia Hetzel, que é uma escritora premiada de livros para as crianças, que inclusive também já foi lá na escola. Então, assim, é muito bacana. Ó, tem ali uma nota excelente, que a nota maior é 5 nisso aqui, tem 4,9, perfeito. Então, assim, eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse aplicativo, tá? Por que eu vou dizer isso? Eu estou sugerindo isso para vocês, porque é um material de alfabetização, né? De continuidade aí do processo de alfabetização. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, porque ali não mostra muita coisa, eu vou mostrar para vocês como é que esse aplicativo ele funciona, né? Então, aqui, a gente tem aqui, né, ó, palavras, imagens e sons, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, aprenda brincando, você arrasta ali a palavra e coloca aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui é um Siri, né? Siri está escrito aqui, você lê, você arrasta e bota para cá. Se você colocar esse, ele não aceita. Então, tem um mergulho noturno que é muito legal, que eu vou mostrar também, vou dar um jeito aqui de mostrar, tá? Bom, então, isso aqui para você, ó, colocar você puxa com o dedo, arrasta, né? Bússola. Você lê aqui, ó, bússola, arrasta e bota para cá. Gente, é muito legal. Então, quando a Bia Hetzel, ela criou esse aplicativo, ela entrou em contato comigo e falou assim, Ana, olha só, indica para os seus alunos, porque é gratuito e eles vão gostar muito. E realmente eu fui olhar, eu vi que é muito, muito bacana mesmo. Então, agora eu vou dar um jeito aqui, tirar aqui o plano de fundo, né, para poder compartilhar com vocês, para vocês conseguirem para vocês conseguirem ver, tá?
Então, aqui, ó, tô com meu celular aqui, eu vou fazer o possível, tá? Para vocês conseguirem ver o aplicativo. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas ele tem um somzinho, né? Então, aqui, ó. ABC dos recifes de coral, né? Então, vou apertar aqui. Aí ele tem ali o alfabeto, né? E aqui, ó, brincar, ler e o mergulho noturno. Então, aqui ele tem um alfabeto, tá vendo? Eu posso digitar. Aqui eu encosto, ó. Nero. Ele lê para você, ou você lê e ele depois você vê. Deixa eu ver se está certo, ó. Ó, eu leio e depois eu vejo se está certo. Moreia. Tá vendo? Então, essa é uma das atividades. Agora eu vou mostrar para vocês. E aí tem do alfabeto todo, né? Aí tem esse aqui, ó. Vamos lá. Ler. É esse que eu mostrei, né? P. Ó, P. Cargo. Ovo. Viu? Aí vou mostrar aqui para vocês essa outra parte aqui do brincar, ó. Ó. Que eu falei, ó. Você tem ali, ó, o que que é isso, né? Só um minutinho. Você tem aqui, ó. Tinha que alguém me ligar na hora, né? Aqui. Você tem que ler. Ô, Jesus, dá licença. Desculpa. Você tem que ler aqui, né? Ó. E aí você vai arrastar. Ó. Ó. Ova. Viu, gente? E aí você passa aqui, ó. Ova. E esse? Onda. Legal, né? Então, super bacana para vocês. E aí eu vou mostrar também aqui, por exemplo, né, o mergulho noturno. O mergulho noturno, gente, é sempre alguma coisa diferente. Então, olha só, a gente aperta aqui, ó. Tá escuro. Deixa eu ver aqui, ó. E aí você vai descobrindo um monte de coisa diferente no, ó, mergulhador, né? O peixe, a alga. Gente, é muito interessante. Então, assim, tenho certeza que vocês vão gostar muito. É muito legal. E vocês vão estar exercitando a leitura, né? Vocês vão estar se divertindo e vocês vão estar trabalhando com coisas, né, relacionadas à água, já que a gente está estudando sobre isso, né? E ao mesmo tempo você vai pensar se o peixe é realmente, se o peixe sendo um ser vivo, como é que ele respira? A gente consegue respirar embaixo da água? Não. E o peixe, será que ele consegue? E peraí, né? Eu respiro o quê? O que a gente respira? A gente respira o ar, né? E aí, gente? Tem ar embaixo d'água? Como é que ele faz, né? Então, você vai pensar aí, tá? E você vai se divertir com esse aplicativo ABC dos Corais, que está lá no finalzinho da apostila, no link, tá bom?
Então, ó, por hoje é só. Super beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Até sexta.